às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Será que você pode declarar? Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Eu creio, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Que nos falte tudo, menos a presença, menos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não disse que seria fácil levar a palavra dele. Sofrerão perseguições, aflições. Muitas vezes pode até faltar o alimento, mas não pode faltar a presença do nosso Deus, aleluia. Jó, no seu último degrau da vida, adorou ao nome do Senhor Jesus. Quem é a nossa prova? Quem é a nossa dificuldade? Com os grandes patriarcas, com os grandes profetas da Bíblia, os discípulos, tantas aflições sofreram, nós não sofremos nada. Às vezes a gente faz um evangelismo, ele é no máximo ali um incômodozinho, não é nada, porque que passaram por amor ao Evangelho, aleluia. Glória a Deus, eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez. Sábado de novo estarei aqui. Quem vem também? Oh, glória, pastor Hércules Pires. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos na casa, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é culto de intercessão, é noite de aproximarmos a nossa face a face com o nosso Rei. É noite de clamarmos para que Deus venha manifestar o teu poder e a tua glória no nosso meio. Temos visto as maravilhas que Deus tem feito, temos contemplado a mão poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Só que não devemos nos contentar, temos que nos achegar ainda mais na presença de Deus. Se tudo aquilo que nós temos experimentado até o dia de hoje já está nos agradando, então vamos nos derramar ainda mais, porque uma porção especial Deus tem para aqueles que se achegam com coragem, sem medo na tua presença. Hoje é quinta-feira, para o mundo pode ser uma quinta-feira qualquer, mas hoje aqui é noite de Deus operar o teu milagre e o teu poder no nosso meio. Mas para isso devemos abrir a nossa boca e adorar, abrir a nossa boca e glorificar, abrir a nossa boca e interceder. Culto de intercessão, culto de milagre, culto profético, como você queira chamar, só vai ser real se a sua adoração for verdadeira,
só vai acontecer se você mover no natural, para que Deus venha e haja no sobrenatural. Pastor, é culto de intercessão, mas pastor, o meu Deus, ele não é surdo, o meu Deus, ele conhece, ele contempla. Aí, meu amado, orar é diferente de interceder, interceder é diferente de orar. Nessa noite, Deus está nos chamando para abrir a nossa boca. Intercessão é abrir a boca e clamar, é abrir a boca e adorar, é colocar diante do altar de Deus aquilo que nós precisamos e necessitamos. E Deus, ele vem suprir, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso para a minha vida. Deus é um Deus extraordinário, Deus de milagres. Se hoje você veio aqui nessa noite, se você está cultuando conosco através das redes sociais, Deus, ele tem algo para a tua casa, algo para a tua vida. Deus, ele não nos trouxe aqui em vão. Ele nos trouxe aqui porque ele tem algo para a minha vida, algo para a sua vida. Por isso, desligue dos problemas, desligue das aflições deste mundo agora e comece a colocar nas mãos do Pai. Se nas mãos do Pai eu entendo que é melhor do que nas minhas mãos, se na vontade dEle eu entendo que é melhor do que a minha vontade, eu vou viver na dependência do Espírito Santo de Deus. E aquele que vive na dependência do Espírito Santo de Deus, ele não preocupa com amanhã. Ele só vai se preocupar com agora, que é adorar, é servir, é ser fiel a Deus a todo tempo. E Deus, ele vai acrescentando, seja nas finanças, seja na saúde, seja te dando mais dias, prolongando seus dias nessa terra. E você vai ver o que irá acontecer. Basta depositarmos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Louva a Deus pela vida de vocês aqui nessa noite. Louva a Deus por vocês que entenderam a chamada de Deus. Aquilo que Deus, ele tem não só para essa igreja, não só para este ministério, mas para a vida de cada um de vocês, principalmente arrudenses. Vocês que estão aqui em Arruda dos Vinhos, nas cidades circunvizinhas. Deus nos chamou para abalar essa cidade, este concelho, para mostrar que ainda há um povo fervoroso, há um povo que prega a palavra, vive a palavra, e o essencial, está disposto a viver a mensagem da cruz, da renúncia, da entrega, e ver Deus agir no nosso meio. Por isso, vamos pegar firme no arado, vamos viver o evangelho do Senhor Jesus. Pastor, hoje é noite de interceder, e eu sei que Deus, ele está neste lugar. Ele pode operar, ele pode curar, ele pode entregar aqui bênçãos e maravilhas, mas ele também pode agora alcançar o teu familiar onde ele estiver. Nos quatro cantos deste país, nos quatro cantos deste mundo, Deus, ele pode ir agora com a tua mão poderosa, mas entregue uma verdadeira adoração a Ele nesse momento. Amém? Meus amados, sábado temos aqui nossa EBT, Escola Bíblica para Todos. Então eu te convido a você se mobilizar, a você convidar, traga visitantes. Vamos levar essa chama, esse desejo também de adorar, de cultuar, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão distantes do Evangelho. Seja luz, seja verdadeiramente luz, e seja o sal. Pastor, mas o que é ser luz, o que é ser sal? Ei, onde tiver treva, brilhe no meio da treva. Mostra que ainda há esperança. Ah, pastor, mas tem um desânimo. Ei, seja sal, tempere. Mostre, não seja um crente moribundo, não seja um crente resmungão, seja um crente que vive a palavra de Deus. Pastor, mas está difícil. Ei, alegre-se. Pastor, não está fácil. Tenha bom ânimo, tenha força. Seja a Bíblia lá fora para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Deus. O Senhor tem uma chamada extraordinária sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Beatriz, meu Deus,
Você, portuguesa, essa terra é sua, filha. E o que Deus tem para ti, homem nenhum pode imaginar, mas Deus vai realizar. E é assim que nós cremos. E Yuri do mesmo jeito. Porque eu estou dizendo eles, porque são da terra. Essa igreja é de vocês. Eu profetizo aqui nessa noite que daqui a alguns anos, Raniele, será o Yuri, será a geração dele, da Beatriz, que estará pastoreando esta igreja, dirigindo esta igreja. Porque nós viemos aqui para mostrar que o evangelho do Senhor Jesus não é para nacionalidade A, B ou C. O evangelho do Senhor Jesus é para todos que têm fôlego e adoram o seu nome. Aqui não há nacionalidade portuguesa, africana, brasileira. Aqui só tem uma nacionalidade, uma identidade, que é o céu. E é para lá que nós iremos. Por isso, coloque esse desejo no teu coração. Domingo, teremos pela manhã, jovens, se mobilize, em Santarém. Teremos ali o UMADEF, o primeiro UMADEF do ano, na DEF de Santarém. Vamos sair daqui pela manhã. E à noite, também às 18 horas, teremos aqui o nosso grande culto de celebração, com a participação dos nossos jovens. Então, já neste domingo, coloque o desejo no teu coração. Vamos convidar vocês jovens que conhecem, famílias. Vamos fazer aqui um mover para que Deus venha operar o teu extraordinário no nosso meio. Meus amados, tome nota aí agora, um aviso aqui, quentinho. Quero já, principalmente para a juventude, viu? Raniele, Hevely, Beatriz, também o Yuri, Ramon, Gleidson, a igreja toda. Vocês jovens, dia 13, tome já nota aí, ó. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, às 19 horas, aqui na DEF de Arruda dos Vinhos, nós vamos ter um workshop de sonoplastia. Por isso é muito importante, você também que está nas redes sociais, vamos no dia 13, às 19 horas, aqui na DEF de Arruda dos Vinhos, nosso pastor e professor Silvio Nunes vai estar dando aqui um workshop de sonoplastia. Meus amados, a importância do sonoplasta. É importante você conhecer os utensílios da obra e da casa do Senhor Jesus. A sonoplastia é algo fundamental para termos um som agradável, para termos harmonia aqui agradável. O levita, se ele for louvar e o sonoplasta não estiver ali, meu irmão, se o sonoplasta não for bom, você vai estar reclamando do retorno, você vai estar reclamando do microfone. Então nada vai fluir e acontecer. E nós sabemos que na casa do Senhor nós temos que ser organizados, nós temos que trabalhar com excelência. Então, principalmente, o workshop vai estar sendo aberto para todas as igrejas, todos os ministérios, porque assim nós cremos, né, pastor Silvio Nunes? Quem tem o desejo de aprender para servir com excelência na obra do Senhor, está convidado. Mas a Arruda dos Vinhos está convocados. Vamos levantar aqui um mutirão de obreiros aprovados para saber trabalhar em todas as áreas da igreja, porque a igreja ela cresce assim. Então, qual é o investimento que você vai ter que fazer? O investimento é vir com disposição e humildade para aprender a servir com excelência na obra de Deus. Amém? Tomaram nota? Dia 15, olha aí, ó, o sonoplasta mexeu, o som está gostoso, o pastor nem quer parar de falar hoje, ó. A importância do sonoplasta. Dia 15 será a nossa Santa Ceia ali em Amós, tá bem? Na direção da DEF Arruda dos Vinhos. Então vamos estar orando, intercedendo, que dessa vez irá acontecer. Amém? Sábado agora, pela manhã, obreiros que tiverem disponíveis, vamos estar aqui com uma mutirão de obreiros, mutirão de dois. Vamos estar montando ali a nossa placa, tá bem, meus amados? Eu creio que a placa, sábado, é para ficar montada, com as luzes também. Então, você que não tiver nada para fazer, venha nos ajudar, porque só vai estar um profissional e o pastor. Então, a ajuda de vocês é de suma importância. Amém?
sem mais delongas, vamos ouvir a palavra de Deus. No final estaremos fazendo aqui um encerramento, juntamente com o pastor Silvio Nunes e alguns obreiros, crendo que Deus vai operar o sobrenatural neste lugar. Neste momento quero convidar aqui a nossa levita, líder de jovens, regente de louvor e pregadora da palavra de Deus, nossa querida levita Raniele Mendes, estará trazendo a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. O Senhor colocou aqui um louvor no meu coração. Queria louvar esse louvor. Será que o pastor Silvio Nunes podia tocar para mim esse louvor? É muito conhecido, os irmãos devem conhecer, que é aquele assim: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as cadeias em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no clamor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer mais uma vez: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Tem muito tempo que eu não ouço louvar esse louvor na igreja, não é? E o Senhor tem me ensinado muitas coisas. E nós louvamos esse louvor, também faz me lembrar daquele que a gente louva: as minhas lamparinas estão acesas. E o Senhor tem falado comigo sobre uma coisa muito importante, que é manter a lamparina acesa, né? Manter o espírito de adoração. E o espírito de adoração não é só quando eu venho aqui no altar e louvo, não é? É no dia a dia, é constantemente. E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor ultimamente. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quero fazer uma oração primeiramente. E os irmãos que já quiserem abrir as vossas Bíblias, em 1 Crônicas 12, no versículo 22. E vamos fazer aqui uma oração. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, por podermos te adorar, te louvar, te exaltar, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa, porque foi o Senhor que escolheu quem estaria aqui hoje, meu Deus.
Obrigada, Senhor, pelo aquilo que o Senhor já tem trabalhado em nosso coração. Cada louvor que foi entoado, Senhor, desde o início desse culto, Senhor, não foi por acaso, foi o Senhor que já tinha designado que assim fosse, meu Deus. Ó, Senhor, me dê sabedoria e entendimento, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos entendimentos, Senhor. Que o nosso coração esteja apto para entender, ouvir a Tua palavra, Senhor, e compreender, Senhor. Que a Tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, Senhor, para produzir, Senhor, frutos, Pai, para a glorificação do Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, nós vamos fazer, assim, uma recapitulação bem rápida de algumas coisas. E nós vamos falar, eu achei até interessante que eu não falei nada, ninguém sabia o que eu ia pregar, não é? E nem a Heaven. E ela veio aqui, e o que ela leu? 1 Samuel, e tem a ver com o que ela falou. Ela falou sobre o pedido que Ana fez ao Senhor, não é? E concedeu a ela, Samuel. Quer dizer, porque eu pedi ao Senhor, não é? E a história que eu queria falar, ela também está ligada a Samuel. Porque foi Samuel que ungiu Davi. Saul e Davi. E o Senhor hoje colocou no meu coração para nós falarmos um pouco sobre a trajetória de Davi. O percurso dele. Desde a promessa ao reinado. Nós vamos falar assim de forma bem resumida. Em 1 Samuel 16, no versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eu quero que os irmãos gravem isso. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que vocês venham gravar aqui esse versículo. Os irmãos, nós já vamos lá em 1 Crônicas 12. E nós vemos aqui a unção de Davi, não é? Davi, ele era o mais novo de seus irmãos. Eram 8 filhos que Jessé tinha. E quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a ser rei, Jessé fez passar todos os 7 irmãos de Davi, menos Davi. Davi estava onde? Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, não é? Então, quando Jessé fez passar os filhos dele perante Samuel, Samuel até achou que pudesse ser um daqueles, porque eles tinham uma boa aparência, porque eles eram fortes. Mas o Senhor falou com ele uma coisa, e uma lição que nós aprendemos, que é: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós vemos aqui uma lição que nós podemos tirar para nossas vidas, não é? Então veio Davi do campo. Quando Davi chegou perante Samuel, o Senhor falou com ele: pode ungir, porque é esse que eu escolhi. Só que essa unção que veio sobre a vida de Davi, ele foi ungido em segredo. Os irmãos têm conhecimento de que Samuel, quando foi ungir a Davi, ele foi com pretexto para poder o rei não achar estranho que ele tivesse aí lá por algum motivo. Então, ele ungiu Davi em segredo. Só que essa unção, para ele se tornar rei de Israel, ele foi ungido e logo se tornou rei? Não. Houve um percurso longo. Alguns acreditam que Davi foi ungido quando tinha 12 anos. Outros falam que ele foi ungido quando tinha 15. Se ele foi ungido quando tinha 12, ele demorou 18 anos para se tornar de fato rei. Se ele foi ungido quando tinha 15, demorou 15 anos, porque ele se tornou rei aos 30. Então nós podemos ver que Davi, ele passou por diversas situações na vida dele até se tornar de fato rei. Ele enfrentou aquela batalha que nós conhecemos, que é a batalha que ele lutou contra Golias. Ele derrubou um gigante. E depois daquilo, ele se tornou chefe do exército de Saul. E por causa disso, as mulheres, não é? Começaram a cantar uma canção que dizia assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul começou a ficar com inveja de Davi e teve ele em suspeita. E disse assim: mas por que para mim me deram milhares e a Davi deram 10 milhares?
Só falta ele ser rei agora no meu lugar. E de fato, o Senhor já tinha rejeitado a Saul e escolhido Davi. Então, Saul começou a atacar Davi, a vida dele. E a partir daí, Davi viveu como um fugitivo por muito tempo. E nós podemos ver uma situação que eu creio que também é do conhecimento de grande parte dos irmãos, que é quando Davi, para fugir de Saul, se esconde numa caverna. E como é que era o nome dessa caverna? A caverna de Adulão. E nesse ponto dessa caverna, nós vamos poder ler, se os irmãos quiserem, 1 Samuel 22, no versículo 2, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E o ouviram-nos os seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. Olha, 400 homens. 400 homens foram ter com Davi numa caverna. E quem eram esses homens? Endividados. Homens em aperto e homens com espírito desgostoso. E esse se tornou o exército de Saul. 400 homens. Aí nós pensamos, mas que exército é esse? Esse exército será capaz de tornar Davi rei? Homens em apertos, homens endividados e homens de espírito desgostoso? Um exército improvável. Davi, para fugir os irmãos já vão entender porque eu estou falando isso tudo. Mas Davi, para fugir de Saul, ele foi se refugiar nos inimigos de Israel, os filisteus. E essa estratégia de Davi, ele começou a viver no meio dos inimigos de Israel como um infiltrado. Eles achavam que ele estava lutando contra Israel, mas ele sempre estava lá escondido. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Se nós lermos a história, nós vemos que Davi poderia muito bem ter matado Saul e se tornado rei. Mas ele teria um reinado construído a partir de desonra. Um princípio espiritual muito sério. Mas Davi, ele confiava no Senhor. E nós vemos aqui alguns atributos de Davi que me chamam a atenção. Muita coisa, mas principalmente a paciência que Davi teve para esperar no percurso até se tornar rei. A confiança que ele tinha em Deus, porque ele prometeu e ele cumpre. E o quanto que ele dependia do Senhor. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele perguntava ao Senhor se ele deveria fazer aquilo. Toda vez que ele ia mudar-se de um lugar para o outro, ele perguntava ao Senhor se ele deveria mudar para aquele lugar ou não. Davi vivia em constante dependência do Senhor. E então, Davi, nessa estratégia de se refugiar aos inimigos, pede ao rei Aquis, rei de Gate, para conceder a ele uma cidade. Aquela cidade já pertencia a Israel, mas tinha sido tomada pelo povo inimigo. Ziclag. Agora os irmãos vão entender por que eu estou falando dessa cidade de Ziclag. Ele fica naquela cidade para se refugiar. Saul para por um período de perseguir a Davi. E naquela cidade ele se estabelece. Só que um dia ele sai para batalhar junto com o rei Aquis. E os amalequitas entram naquela cidade, ateiam fogo em tudo e sequestram as mulheres e as crianças. Quando Davi voltou para aquela cidade e viu que tinha acontecido aquilo, nós vamos poder ler aqui em 1 Samuel 26. Vamos ler em... Só um segundo. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Só para nós não podemos perder. Aqui, nós podemos ler em 1 Samuel 29, que então Davi e o seu povo alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar.
Eles choraram amargamente porque haviam sequestrado as mulheres e as crianças. E depois continua, no versículo 6, 29, versículo 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ou seja, quando ele saiu para batalhar com o exército inimigo, aquela cidade foi saqueada e o povo ficou revoltado com Davi. Será que ele não era então de fato aprovado para ser líder? O líder que deixa a cidade e vai com o inimigo? Ele chorou amargamente. E o povo até pensou em apedrejá-lo. Mas aqui no final do versículo nós vemos o que Davi fez. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E depois conseguiu recuperar a cidade, conseguiu recuperar as mulheres e as crianças. E seguiu em frente. Então, com o passar do tempo, por algum período depois, Saul morre. E vem o povo a Hebrom com Davi e unge ele pela segunda vez como rei de Judá. Só que a promessa do Senhor é que ele seria rei em Israel, não apenas de Judá, não só apenas daquela tribo, mas de todo Israel, que eram 12 tribos. Então, ele é ungido pela segunda vez. Davi é aclamado rei. Nós podemos ler aqui em 2 Samuel. Davi, e disse a Hebrom, subiu para Davi e suas 2 mulheres, Abigail. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com as suas famílias. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Israel. E nisso nós podemos então abrir a Bíblia novamente, onde eu disse que era 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Davi estava em Ziclag. Davi já era rei sobre Judá. Mas Ziclag é conhecido como a última fase que Davi passou até se tornar de fato rei de Israel. Esse aqui foi o último desafio. Davi estava no fundo do poço. Mas ali veio até ele, lembra aquele exército de homens em apertos, endividados, amargurados? Esse exército que se juntou com mais homens e então se tornou um exército que uniu Israel e que fez o quê? Ungiu Davi, de fato, rei sobre todo Israel. E nós podemos ler no versículo 8, que eram homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como corças sobre os montes. Os irmãos lembram que eu falei lá no começo, que era para nós lembrarmos? Na primeira unção de Davi, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aqui nesse exército, o que é que capacitou esse exército para que eles pudessem unir-se para que Davi fosse estabelecido rei? O Espírito do Senhor. Esses homens eram extremamente habilidosos. Eram ambidestros, eles lutavam com as 2 mãos. Eles tinham capacidade de lutar com armas brancas, escudos, espadas, com todos os tipos de habilidades. Aqui fala que o menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Olha a força que esses homens tinham. Tanto que eles se uniram, então de fato Davi se tornou rei. Agora por que eu estou falando isso? Vamos lá no versículo anual. Atos 2, no capítulo 44. E estavam todos reunidos. Versículo 2 no capítulo. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. O que aquele exército estava? Todos juntos. E depois, nós podemos ver aqui mais à frente, e todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquele exército,
Eles tinham tudo em comum. Tanto que eles chegaram a Davi e disseram: olha, o nosso coração é como o seu coração. Estamos aqui no mesmo povo, na mesma união, na mesma fé, no mesmo propósito. Eles tinham tudo em comum. Os irmãos já estão entendendo. E depois no versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora o que está a dizer lá em 1 Crônicas 12, no versículo 22? Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército. Ou seja, dia após dia iam se acrescentando, dia após dia vinham chegando pessoas para ajudar. Será que esse não é de fato o exército de Deus? E o que é que esse exército de Deus tem em comum com aquele exército de Deus? O exército era tão forte, estava tão unido, estava tão forte, que foi considerado o exército de Deus, recebeu esse título. E o que esse exército de Atos também tinha? O Espírito do Senhor se apoderou deles. O Espírito do Senhor veio sobre eles. O Espírito, a descida do Espírito Santo. Irmãos, o que vai nos tornar o exército de Cristo é a descida do Espírito Santo em nossas vidas. É sermos cheios de fato do Espírito Santo de Deus. Olha para você ver o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo de Deus que 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia. 3.000 pessoas. Quem eram aquelas pessoas que estavam reunidas? Galileus comuns, iletrados, pessoas comuns. Quem era aquele exército no começo? Homens endividados, homens em apertos, pessoas improváveis. Mas foi pessoas que o Senhor escolheu e que o Senhor capacitou. Nós estamos a falar sobre instituir Davi rei. Mas agora nós estamos a falar sobre proclamar o verdadeiro rei dos reis. O que esse exército fará? Proclamará quem é de fato o rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós precisamos trazer isso agora a nosso entendimento. O reconhecimento do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas coisas aqui que o Senhor também colocou no meu coração, mas eu acho que eu já perdi o meu papel. Mas não faz mal. Pronto. Que nós, como corpo de Cristo, o que nos torna um exército? O exército está unido. O exército tem o mesmo objetivo. O exército está numa luta, num propósito. Nos lembra também um corpo. Nós, como corpo de Cristo, nós podemos ler lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Deste modo temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, dedicação ao ensino. Se é exortar, exortar. Se é repartir, repartir. E aqui fala sobre os diversos dons. Ou seja, cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor. E temos um propósito, um objetivo. E temos uma fé, aquilo que o Senhor colocou em nós, como corpo de Cristo. Uns para ministrar, outros para louvar, outros para adorar, outros para trazer, outros para evangelizar. Esses dons que o Senhor depositou em nós, lembra também daqueles soldados que eram habilidosos. E essas são as habilidades que o Senhor nos entregou. Essa é a habilidade que o Espírito Santo nos capacita para poder falar dele. O entendimento da palavra dele, a compreensão que ele traz, é somente o Espírito Santo. É somente através da capacitação que o Espírito Santo nos traz. Os irmãos creem nisso? Mas de fato, que guerra nós temos lutado? Que guerra nós, igreja, temos lutado atualmente? Eu estava conversando com um colega de trabalho e eu perguntei para ele, estamos a conversar sobre as guerras, né, que acontecem atualmente. Vivemos guerras, mas as guerras pelo quê? Pelas coisas humanas, né? Pelo desejo humano, por possuir, por querer tomar. Mas
eu até disse para ele que de fato existe a guerra. E que para lutarmos essa guerra, para podermos encontrar paz em Jesus Cristo, nós precisaríamos lutar. E ele falou, não é possível. Mas de fato, só haverá paz quando há guerra. Mas que guerra é essa? É a guerra pelos interesses humanos? É a guerra... Que guerra? Eu vou bater no meu irmão? Que guerra seria essa? Então nós podemos encontrar a resposta em Efésios. No capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra ela é espiritual. E para lutar essa guerra espiritual, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, não é lutar e chegar no fim, está acabado. Não, é ter feito tudo e ficar firme. Só podemos vencer essa guerra quando então fizermos isso aqui. Cingir os nossos lombos com a verdade. Vestir a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da guerra. Da paz. É uma guerra que vem para trazer paz. Não é a guerra do mundo. Não é a guerra da compreensão que o mundo vive atualmente. É a verdadeira guerra. A guerra espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa guerra que nós temos lutado. Essa guerra que você se alistou para lutar. Ou está sendo chamado nesse dia de hoje para se alistar. E algumas coisas... encontrei o papel. Algumas coisas o Senhor tem falado comigo. E agora eu quero falar de assunto um bocadinho sério. Sobre essa guerra que nós estamos a lutar. 3 coisas que o Senhor falou comigo acerca dessa guerra. Primeiro, é a covardia, que infelizmente temos tido na nossa vida, na minha vida também. Eu falo de mim. E é uma coisa que eu sempre penso muito e falo, Senhor, como é possível, como é triste. Eu acho que a coisa mais terrível que tem é a covardia. Por quê? Porque a covardia não é a falta de capacidade. É você mesmo tendo a capacidade não fazer. É um medo que não se justifica, porque você é capaz, mas você se omite. Essa covardia, ela vem da omissão. E nós podemos perceber o que diz aqui em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7, que diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Ou seja, eu não sei a situação que os irmãos têm passado atualmente, em núcleo familiar, em diversas áreas da vossa vida. Mas a covardia, ela faz o quê? Você não se posicionar para guerrear essa guerra. É um soldado que está fora do campo de batalha. Então ele é um covarde. Mas se você de fato se revestiu e se encheu do Espírito Santo do Senhor, você terá o espírito de ousadia. E eu falo isso porque as famílias têm passado por situações ruins por causa da covardia. Nós não nos posicionamos dentro de casa, nós não nos posicionamos no trabalho, nós não nos posicionamos perante a sociedade. E o que acontece? Para que o ímpio prospere, basta que o justo se cale. A covardia. E o Senhor tem nos chamado para ter atenção, para ter ousadia e coragem, porque Ele vai guerrear conosco. Ele vai guerrear por nós.
mas Ele precisa que nós nos posicionemos de fato. A guerra também para alcançar almas, ela existe. E a outra coisa que o Senhor tem falado comigo também é aquele soldado que luta. O soldado que está na guerra, ele luta pelo quê? Ele luta pelo aquilo que o rei fala para ele lutar. Ele não luta pensando no bem próprio. Ele luta pela causa do reino. E o Senhor tem falado comigo: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 1 Timóteo 2, versículo 4. É muito tentador lutarmos essa guerra para o nosso próprio bem. Senhor, por que a minha vida está assim? Eu queria que fosse assim. Mas acabamos esquecendo que a nossa guerra, ela não vai beneficiar a nós em primeiro momento. Mas ela tem em vista, é muito difícil dizer isso, mas eu digo isso para pessoas que já têm um entendimento acerca do Evangelho. De que na palavra do Senhor fala que aquele que busca ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por amor a mim, a encontrará. Então eu digo isso para pessoas que já têm uma maturidade na fé. E sabem que é muito tentador lutar pelas nossas causas pessoais. Mas o Senhor não te chamou para lutar pelas suas causas pessoais. É difícil dizer isso, mas é a verdade. É claro que o Senhor, Ele tem em vista as nossas necessidades. Ele tem em vista aquilo que nós precisamos. Mas aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo ele fala: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Então muitas vezes a igreja tem perdido a guerra, mas não a batalha. Por quê? Está se embaraçando com os negócios dessa vida. Está se acovardando e não se posicionando para viver essa guerra diária, constante. A guerra espiritual, a guerra na mente. Que nós possamos confiar na palavra do Senhor. Que nós possamos esperar no Senhor e confiar. Um dia desse eu abri a Bíblia e o Senhor me direcionou para uma palavra que dizia que no esperar e descansar estará a tua vitória. E eu falei, realmente, glória a Deus. Porque essa guerra não é com a força do meu braço e com a força do meu intelecto. É pelo poder de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eu peço que o Senhor, nesse momento, possa tocar no seu coração. Que você possa refletir acerca dessa palavra. E que você possa entender que, assim como aquele exército de Davi lutou aquela guerra, assim como aquele exército de Davi se uniu para que ele fosse proclamado rei sobre todo Israel, o Senhor também será proclamado rei sobre todo o mundo. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. O Senhor já é o vencedor dessa guerra. O final dessa guerra já está determinado. Ele já venceu. E o que eu gostaria de dizer para os irmãos acerca daquilo do corpo de Cristo é: para ser templo do Espírito Santo, não basta apenas ser um edifício de Deus, tem que ser corpo de Cristo. Para ser templo do Espírito Santo, edificados em Deus, de fato somos, porque somos criaturas de Deus. Fomos feitos, Ele é o nosso Criador e Senhor. Mas para ser templo do Espírito Santo, precisamos ser corpo de Cristo. Como assim? Assim como Cristo morreu, nós também morremos para o mundo, para as nossas vontades. Mas assim como o Senhor ressuscitou, e assim como o Senhor subiu aos céus, e assim como o Senhor foi glorificado, nós também seremos. Aleluia. Nós precisamos nos firmar na fé em Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo que temos tanto ansiado ultimamente, ele não é um acontecimento do nada. Aquele povo não estava do nada, vamos reunir aqui agora. Não, foi um propósito que eles já tinham empenhado em seu coração.
É uma percepção que foi evoluída. Chegaram à conclusão da palavra, ficaram firmes na promessa. A promessa, ela tinha fundamento, que era Cristo. Ela tinha um fundamento, que era Jesus Cristo. A promessa que o Senhor fez, ela tem fundamento. E irei, mas enviarei o meu Consolador. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos de fato entender a nossa missão, o nosso comprometimento com a adoração. É o que o Senhor tem falado no meu coração acerca disso. E muito tenho aprendido, eu falei com os irmãos desde o começo. Porque muitas vezes eu falava, Senhor, por que o ambiente de adoração, sei lá, por que as pessoas não sentem um ambiente de adoração? Porque as pessoas, quando chegam, às vezes fica tipo, o que está acontecendo? Ou se dispersam e não entendem que a presença do Senhor se manifesta, mas precisamos estar no mesmo Espírito. Por quê? O Senhor falou comigo e falo contigo, porque está na palavra dele, não é algo que eu estou tirando da minha mente, que é a adoração, ela não é um momento, ela é uma vida, é o nosso estilo de vida, é de adoração e oração. É um estilo de vida constante. Não é fácil. Não é fácil você fazer da sua casa um altar de adoração ao Senhor. Não é fácil você tornar o seu lar um pedaço do céu. Mas é o desejo que o Senhor tem para nós. Não é fácil você fazer da sua rotina de alimentação um momento de agradecimento ao Senhor. Porque nós vivemos numa correria muito grande. Nós vivemos, mas o inimigo, ele quer isso para nós. Ele quer que nós estivemos ocupados, embaraçados com os negócios dessa vida, ao ponto de não vivermos um estilo de vida de adoração e oração. E esse estilo de vida, ele vai começar quando você acorda de manhã, quando você anda pela rua, quando você chega no trabalho, quando você fala com as pessoas. E quando você chegar de fato na igreja com os irmãos para adorar, aquilo é consequência do que você já tem vivido com o Senhor no secreto. Então o Senhor chama um povo que o adora em espírito e em verdade. É de fato verdade, em espírito e em verdade. E eu falei, Senhor, escolha-nos para te adorar na tua grandeza. E o Senhor falou comigo, mas vocês não adoram nem na pequeneza, nem nas coisas visíveis, e já querem adorar nas invisíveis. Senhor, permita que nós testemunhemos as tuas grandezas. Olhe para o céu. Olhe para a natureza. Senhor, permita que nós vejamos o sobrenatural. Olhe para o natural. Você não me vê? Você não me vê? Olhe para aquilo que eu criei. Eu não estou aí. A quem eu tenho honrado? Ao Deus deste século? Ao Deus deste mundo? O Senhor fala, vamos instituir novamente o altar. Pedra por pedra. O altar, ele é construído pedra por pedra. E quando nós vemos no culto, nós até costumávamos dizer, cada oportunidade que é dada, é uma pedra no altar. Vem um irmão e coloca uma pedra. Vem outro irmão e coloca uma pedra. Nós estamos instituindo um altar para o Senhor. O Senhor não deixou de ser zeloso. Por que nós deixamos de ser zeloso? É o que o Senhor tem falado comigo. É o que o Senhor tem trabalhado em mim. O Senhor não deixou de ser detalhista. Por que nós deixamos de ser detalhista? O Senhor não deixou de contemplar cada canto daquele lugar que nós dizemos que é a casa dele. Por que nós deixamos de contemplar? O Senhor não deixou de contemplar a nossa família. O Senhor não deixou de contemplar as dificuldades que enfrentamos dentro da nossa casa. E a forma como nós o adoramos através dela. Existe até um louvor que diz, o milagre sou eu. Quando de fato você não tem motivos, talvez, para dizer que adora o Senhor, não tem um bom carro, uma boa casa, uma coisa humana, para dizer que de fato adora o Senhor, e adora, então de fato você é um adorador. Você fala, eu estou ficando doido, mas glória a Deus. Existe um louvor que diz, da harpa, estou satisfeito com Cristo. O mundo está acabando,
eu estou satisfeito com Cristo. Está tudo à minha volta dando errado. Estou satisfeita com Cristo. Esse é o louvor que o Senhor tem pedido de nós. Instituímos a Ele um lugar de adoração e louvor. 24 horas. 24 horas. Ah, minha irmã, mas isso que você está dizendo é muito difícil. 24 horas, não era para ser fácil. Mas se nós queremos ver o resultado do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, precisamos começar a partir de algum lugar. Não é nós que dizemos: Senhor, me escolha para levar a Tua palavra? Escolha-me, Senhor, para glorificar o Teu nome? Escolha-me, Senhor, para ser um testemunho vivo? Ó, Senhor, me torne tua morada, me torne templo, me torne vaso Senhor, faça de mim. O Senhor quer fazer, mas é um trabalho que exige um processo. Exige um processo que nós teremos passar. Existe um processo, e nesse processo o Senhor quer: voltem a me adorar com verdade e sinceridade. Voltem a me adorar todos os momentos da vossa vida. Olhe para o natural e adore, e você verá de fato eu fazer o sobrenatural. Senhor, por que esse momento agora o Senhor não se manifestou? Por que nesse momento agora o Senhor não fez um negócio, um reboliço? Coloque as pedras no meu altar. Zele pela minha adoração. Zele pela minha palavra. Não se apresse, vá com calma, faça com dedicação e amor real. E então você vai ver o que eu vou fazer. Porque o Senhor, Ele fala e brada. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos. Por que nós achamos que o Senhor não tem poder para fazer na nossa vida? O Senhor não desistiu. Você desistiu, talvez, de uma situação que você acha que já não tem mais jeito. Mas o Senhor não desistiu. Ele só quer que você continue batalhando as batalhas que Ele te deu para batalhar. Por Ele, pela causa dEle. E deixa que Ele cuide das outras coisas para você. É difícil dizer isso. É difícil dizer. Mas e meu marido? Mas e o meu filho? Mas e o meu parente? Mas e aquela pessoa que eu estou orando? Eu, Senhor, contemplo todas as coisas. Mas e essa situação aqui, Senhor, que parece que não tem mais jeito? Eu, Senhor, estou vendo. Eu desejo, a palavra do Senhor fala, que bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos para vos fazer bem. O desejo do Senhor é que vivamos alegres, felizes e prósperos. Eu não falo isso porque eu estou fazendo um evangelho otimista. Mas você não acredita que Deus, Ele é capaz de fazer essas coisas? Não é porque eu estou olhando para a palavra do Senhor do ponto de vista otimista. As coisas boas que o Senhor fez, as coisas boas que o Senhor faz. Porque o Senhor, Ele abençoa e amaldiçoa. O Senhor mata e faz viver. O Senhor cura e o Senhor fere. Portanto, o Senhor quer que também esperamos dele o bem e o mal. Mas como assim? Nós queremos só o bem de Deus. Mas o evangelho não é barganha. Nós não adoramos em busca de ganhar alguma coisa. Nós fomos criados para adorar. Eu sempre fiquei pensando: Senhor, mas como assim? Eu não quero só estar adorando. Eu quero fazer minhas coisas, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Você falou, se você então tivesse a percepção de quão grande é me adorar, que não só você está santo, você não tem noção. Se você pensa isso, é porque você ainda não entrou num verdadeiro ambiente de adoração. Para ver que Deus se move nesses ambientes. E Deus transforma nesses ambientes. E Deus traz um impacto sobrenatural e marca o nosso ser. Porque Deus é espírito. Deus comunica a almas. Deus não vê como o homem vê.
O nosso Deus é Deus. E Ele vai se assentar. Ele está no trono, mas Ele vai de fato vir à terra e mostrar que Ele é Rei dos Reis. E nesses últimos tempos o Senhor tem de fato edificado e alinhado as fileiras do exército dele. Porque aqueles homens antigamente que estavam nas primeiras fileiras, que batalhavam, muitos já morreram. Mas o Senhor está alinhando as fileiras para a batalha. E a adoração, ela vem primeiro. A adoração e a oferta. Nós esquecemos como cultuar. E eu falo isso que é verdade. Nós esquecemos. Nós desaprendemos ou nem sequer aprendemos de fato. Falo isso de mim. Muito tenho aprendido com o Senhor. Nós esquecemos de fazer um culto agradável a Ele. Um culto de adoração, um culto de oferta, um culto de sacrifício, um culto que nos custe alguma coisa. E eu vou dizer para os irmãos, o cansaço é o menos sacrificador desse culto. Há algo ainda muito mais elevado. E para essa grande batalha haverá grandes guerras. Cada um de nós, de fato, enfrentaremos a guerra. De fato, enfrentaremos lutas difíceis. De fato, passaremos por situações que você vai dizer impossível, meu Deus. Mas é tudo apenas para uma coisa: para que o nome dele seja glorificado. Mas por que eu estou assim, aquela situação que eu passei? Para que o nome dele seja glorificado. Você está disposto a permitir que o nome do Senhor seja glorificado? Ou está disposto, ou não está disposto? O mundo, lá em Romanos fala, em 1 Romanos, que eu vou até ler para os irmãos porque é uma coisa muito séria. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E depois fala aqui embaixo: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O mundo está como está porque não reconhece a Deus. Se você conseguir, através da sua vida, fazer com que outra pessoa reconheça que Deus é Deus, você já está ganhando essa batalha. Por quê? Por que as situações ruins que essas pessoas passam? Porque elas estão presas em ciclos de mentira, engano, prostituição, avareza, tantas coisas, concupiscências em geral. Acham que estão ganhando a vida delas, mas estão perdendo. Porque a criatura foi feita para adorar ao Criador. E essa criatura só encontrará a verdadeira satisfação no Senhor. Essa criatura só encontrará de fato o seu propósito de vida no Senhor. O Senhor nos chama como filhos. O que o filho tem do Pai? A natureza. Se você de fato é filho de Deus, você então tem as naturezas de Deus em você, os atributos de Deus em você. O Senhor também nos chama como servos. O que o servo tem do Senhor? Obediência. Se você de fato é servo do Senhor, você obedece à voz do seu Senhor. E o Senhor também é o nosso pastor. O que a ovelha tem ao pastor? Ela conhece a sua voz. Ela não vai com qualquer um. Ela só obedece à voz do seu pastor. Quando nós percebermos que o que nós temos, o que nós precisamos, o que nós encontraremos de fato é no Senhor, tudo aquilo que a gente pensar e precisar para sermos verdadeiramente completos é apenas no Senhor. E o Senhor vai te usar dentro do seu lar, vai te usar dentro da sua família, vai usar dentro das circunstâncias complicadas da sua vida. Quando você instituir um altar de adoração a Ele, quando você instituir um dever de adoração a Ele,
você vai ver Deus se mover. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Mas o nosso Senhor, Ele é organizado. Quando Jesus, hoje eu estava refletindo acerca disso, que quando o Senhor manda seu Filho, unigênito, Jesus Cristo, para vir aqui na terra e morrer em nosso lugar, o Senhor estava oferecendo Jesus como o tempero, o sal do mundo, não é? Como o padrão de organização para o mundo. Onde o Senhor está é organizado. Nosso Deus é um Deus de organização. Ele começa a mover tudo e colocar nos seus lugares. Então, se há algo dentro da sua casa que está fora do lugar, o Senhor começa a colocar as coisas nos seus lugares. E enquanto isso, adoro. Se há uma situação complicada, o Senhor começa a organizar e a separar, porque Ele é especialista. Ele é especialista em organizar o caos. Ele é especialista em organizar as coisas. E Ele provou isso desde o início da palavra, que diz que no princípio criou Deus céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia. E o Senhor foi criando, o Senhor foi organizando, o Senhor foi separando, o Senhor foi mandando luz, e o Senhor foi colocando animais ali, foi colocando aqui. Ele é especialista em organizar. Por que vivemos em confusão mental? Às vezes, alguns de nós até constantemente, porque o nosso entendimento carece de Deus. É Ele que vai colocar as coisas nos seus lugares. É Ele que vai alinhar o nosso coração. É Ele que vai alinhar a nossa mente. É Ele que vai alinhar os nossos olhos. É Ele que vai alinhar nossas mãos, nossos pés, nosso caminho, nossa trajetória, nossa entrada, nossa saída. E Ele nos chamou para ser uns com Ele, unidos, e que o Espírito Santo de Deus habite entre nós e em nós. Essa união da igreja não é uma coisa humana, é uma coisa espiritual. Porque quando nós olhamos para o nosso irmão, a gente não sabe a vida dele. Algumas coisas não nos faz sentido para nós. Porque o irmão é assim, porque o irmão é assado, porque ele faz isso. A individualidade de cada um é indiscutível. Porque o Senhor, Ele trata com cada um de forma diferente. Mas nós entendemos, pelo amor que o Senhor derramou dentro de nós, então podemos de fato estar em união. Então podemos de fato ter um alinhamento. E quando nos reunimos para adorar, vai ser inevitável que a presença do Senhor se manifeste. Vai ser inevitável que a presença do Senhor se faça real. Que continuemos nesse propósito de instituir o altar, de colocar a oferta agradável ao Senhor, de adorar Ele em espírito e em verdade, de chegar com ousadia, de lutar essa guerra, de confiar, de esperar, de adorar, porque Ele vai derramar de forma sobrenatural o Espírito dEle em nossas vidas. É o que eu creio em nome de Jesus, e agradecer a minha oportunidade. Quero passar a oportunidade. Aleluia! Glória! Santo, santo. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Coloca sobre os teus pés nessa noite. Você que ouviu a voz do Espírito Santo, você que ouviu a voz de Deus neste lugar, como você entrou aqui nessa noite? Será que você entrou como aqueles homens que apresentaram a Davi? Homens sem fé, sem esperança, sem expectativa. Homens que o mundo olhava e não dava valor. Mas nessa noite, Deus, Ele quer, com seu Espírito Santo, revogar agora a tua causa. Deus, Ele quer nessa noite te levantar como verdadeiros guerreiros na sua presença. Buscarmos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, como foi ministrado nessa noite pela nossa querida irmã Raniele.
Onde o Espírito Santo de Deus, ele habita, onde Deus, ele chega, ele vai organizando a casa, ele vai mudando as coisas de lugar, ele vai tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não convém. Ah, meu amado, se você entrou aqui nessa noite clamando por algo na presença de Deus, clamando por uma cura extraordinária, clamando por uma porta aberta, clamando por libertação, clamando por salvação, ei, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite e ele está dizendo: ei, basta entrar agora na minha presença. Eu quero convidar toda a igreja a chegar na frente. Hoje é culto de clamar, é culto de interceder, não é culto de permanecer do mesmo jeito, da mesma maneira. É momento de buscar o Senhor. Se achegue à presença de Deus. Escute algo da parte do Espírito Santo. Você está num ambiente profético nessa noite. E quando nós estamos no ambiente profético, nós temos que nos mergulhar. Nós temos que nos entregar por inteiro. O Senhor, ele quer e pode fazer o extraordinário. Eu vou convidar mais uma vez, como instrução do Espírito Santo, para você se chegar ao pé do altar. Pastor, eu não estou entendendo. É chegar ao pé do altar. Não é permanecer no meio do caminho, é chegar. É se aproximar de Deus. É se desprender. Adore. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Nós iremos clamar nessa noite, mas antes de clamar, eu te convido agora a você entrar no espírito de adoração. És fiel, Senhor. Eu te convido a você se desprender de todos os seus pensamentos, de tudo aquilo que você pensa que você já sabe. O teu toque. Comece agora a apresentar para Deus, diante do altar dele, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido nessa noite. Se você tem clamado por algo extraordinário, se você tem clamado por uma cura nessa noite, o Espírito Santo, ele pode entrar com uma cura. Ele pode enviar agora os teus anjos agora até a casa, até o hospital, até aquela cidade, aquele país, aquela nação. Se você tem clamado agora por libertação, o Senhor pode ir lá agora. Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos, ó Pai, o Senhor tem liberdade e autoridade agora sobre a casa, Senhor. Senhor, vai quebrando agora todo jugo, oh meu Deus. Pai, todo impedimento agora, meu Deus, nós declaramos agora, Senhor, que vai bater por retirada, Espírito Santo. Pai querido, aqui está levantando verdadeiros guerreiros na tua presença, Pai. Oh meu Deus, que vai guerrear, Senhor, pela causa do reino, Espírito Santo. Pai querido, oh Pai todo-poderoso, eu venho te pedir agora, Senhor, venha fazer uma limpeza agora, Senhor, no nosso meio, ó Pai. Pai querido, vai destravando agora a mente, Senhor. Vai destravando agora, Senhor, corações, ó Pai querido. Pai, que teu Espírito Santo venha Pra você entrar, só bater que eu vou abrir pra você. Quero convidar aqui nossa obreira Célia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu Adore ao Senhor. esperando, vem. Nossa obreira vai estar levantando um clamor pelas mulheres dessa igreja,
pelas mulheres dessa cidade, pelas mulheres desse país, desse continente. Senhor Deus, Pai querido, ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigada, Jesus, por essa palavra maravilhosa, Deus, que o Senhor Jesus enviou em nossos corações. Ó Pai, nessa noite, Jesus, eu te apresento, meu Deus, todas as mulheres, Jesus, dessa congregação. Pai querido, visita cada uma, Senhor. Pai, vai dando renovo, Jesus. Vai trazendo cura na alma, Jesus. Ah, Pai, vai libertando, Senhor Deus. Ah, Pai querido, vem renovando, Jesus, para que cada mulher, Senhor Deus, venha, Deus, tomar posição, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado, Deus, na vida de cada uma, Pai. Ó Deus, visita, meu Deus, as mulheres de Arruda dos Vinhos, Senhor. Ah, Pai, quantas mulheres, Jesus, estão perdidas, Senhor Deus, neste momento. Ah, Jesus, quanto casamento, Deus, estão destruídos. Quantas jovens, Pai, estão nas drogas, Pai. Ó Deus, visita nessa noite, Deus. Pai, vai enviando, Deus, os teus anjos, Pai, nesta hora, Deus. Vai visitando cada rua, Senhor Deus. Ó Pai, nós te clamamos, Deus, pela tua misericórdia. Ó Deus eterno, o Senhor sabemos, meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que nós somos falhos, mas estamos aqui, Senhor, diante de ti, Pai, para te pedir, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a andar nos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Deus, te adorar em verdade e em espírito, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vai ouvindo agora o clamor da tua igreja, Senhor. Vai ouvindo agora o clamor da tua igreja, Senhor. Vai agora, meu Deus, operando, meu Deus, no sobrenatural, oh Pai. Senhor, neste momento nós iremos agora orar, Senhor, pela destruição e falência de toda a hoste da maldade, Senhor. Todo império satânico, meu Deus, que tem trabalhado, meu Deus, nas regiões celestiais, Senhor. Pai, que tem agora, Senhor, colocado espírito de enfermidade, ó Senhor, sobre a tua noiva, Pai querido. Pai querido, que tem colocado desânimo, meu Deus, ó Pai querido, sobre a tua igreja, Pai. Pai querido, eu vou te pedir agora, meu Deus, todo espírito de enfermidade agora, Senhor, que tem trabalhado, meu Deus, sobre a vida, Senhor, do pastor Osvaldo, Pai. Pai querido, vai alcançando agora aquele lar, aquela casa, Pai. Pai querido, vai agora tirando o espírito de depressão, Senhor. Pai querido, que tem, meu Deus, trabalhado na mente daquele homem, ó Pai. Pai querido, eu te apresento agora também, Senhor, meu Pai, o Pai da nossa obreira Tawane, Senhor. Pai querido, vai agora naquele leito de hospital, Senhor. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode operar agora, meu Deus. O Senhor pode fazer uma operação agora no teu coração, ó Pai. Pai, possa ouvir, Senhor, intervenção cirúrgica, Senhor. Pai querido, ó Pai, vai agora com teus anjos, ó Pai. Pai querido, eu te apresento agora neste momento, meu Deus, minha avó Jaci, Senhor. Vai já encontra aquela mulher, ó Pai querido. Pai querido, que está ali, Senhor, ó Pai, travada e oprimida pela opressão demoníaca, Pai. Pai, que possa agora ter libertação, ó Pai, que possa ter salvação, meu Deus. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, um pedido especial para a juventude, ó Deus. Pai querido, vai de encontro agora, Senhor. Eu venho te pedir, meu Deus, vai sobre a vida do Rian, Senhor. Pai querido, entra agora naquele quarto. Pai, entra agora naquela mente. Pai, aquele jovem que foi um jovem separado por ti. Pai querido, eu creio, Pai, ele é de altar, Senhor. Pai querido, eu não aceito, meu Deus, o que o inimigo tem feito. Pai, eu te apresento a Maria Clara. Pai, eu te apresento o Igor. Pai querido, vai agora, Senhor, meu Deus. Eu te apresento a Isabela, Pai. Pai, Senhor, todos aqueles, oh meu Deus, que desviaram dos teus caminhos, oh Senhor. Senhor, vai agora em cada beco, cada viela agora, Senhor, de Arruda dos Vinhos. Pai, onde houver agora uma alma, Senhor, oprimida, Pai. Uma alma, Senhor, que está, Senhor, cativa por Satanás, Senhor. Vai agora quebrando todo o jugo, toda a barreira, Senhor. Pai, agora também, Senhor, eu te peço nessa noite para a tua noiva que está aqui, Senhor. Senhor, vai agora libertar, Senhor. Senhor, todo espírito de enfermidade
que possa cair por terra nessa noite. Por tudo aquilo que a tua igreja tem clamado nessa noite, ó meu Deus, que possa ser liberado lá no alto céus, ó Pai. Pai, o diagnóstico do homem, Senhor, venha a ser revertido, ó Pai, porque a última palavra é tua, Espírito Santo. Senhor, eu vou nos encerrar neste momento, ó Pai, mas queremos encerrar, Senhor, com uma oração especial. Para isso eu quero convidar o nosso pastor Silvio Nunes, e eu peço à igreja para continuar em espírito de adoração. Já oramos pela cura, já oramos pela libertação. E a última oração, pastor Silvio Nunes, nós vamos convidar aquele que entra só onde tem liberdade. Por que a última? Porque é a mais importante. É convidar o Espírito Santo. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca fez. Espírito Santo de Deus, meu amigo, companheiro, aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção, e nós te convidamos neste momento agora, Espírito Santo. Entra agora em cada mente agora. Entra. Toma posse agora, Espírito Santo. A porta está aberta, Espírito Santo. Entre agora e faz morada. Ó Espírito Santo, nos lava, nos limpa, nos purifica. Espírito Santo de Deus, você, Espírito Santo, é o único que pode mover o sobrenatural. Meu amigo e fiel e companheiro, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos visitar agora, lá no íntimo, no profundo. Espírito Santo, aqueles que estão nos acompanhando agora, através, Senhor, da rede social, nós te pedimos, Espírito Santo, que você, nosso amigo Espírito Santo, Senhor, venha manifestar agora o teu poder sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão em casa, sobre a vida daquele que está agora acamado, sobre o enfermo. Espírito Santo de Deus, age agora a nosso favor. Espírito Santo, nos enche agora, põe a mão no seu coração agora. Nos enche, Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo, da tua presença. Nos enche, Espírito Santo, da tua presença, do teu poder, Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, traz renovo agora. Traz renovo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, renova agora, enche. Enche ela, Espírito Santo. Ela quer sentir a tua presença. Enche ela para que ela possa sentir uma paz que ela nunca sentiu na vida. Aleluia, só o Senhor Espírito Santo pode dar. Enche ela agora. Toque nela, Espírito Santo, toque agora. Sinta agora o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta agora. Sinta agora o Espírito Santo de Deus dentro de você. Oh Espírito Santo, move agora o sobrenatural. Oh Espírito Santo, faça ele sentir agora algo extraordinário, algo que ele nunca sentiu na sua vida. Faça ele sentir agora aquela paz, aquele ânimo, aquela força que só o Senhor pode dar. Toca nele agora. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, o Senhor que sonda a mente, o Senhor que sonda o coração, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que conhece o desejo da tua filha, a vontade que ela tem. Senhor, o Senhor sabe o que atrapalha ela.
O Senhor sabe aquilo que impede ela, Senhor, sentir algo, Senhor, estrondoso, mas agora já caiu por terra, está derrotado aquilo que estava fechando, que estava travado, foi cancelado agora no nome de Jesus, e já caiu por terra. Minha filha, Ele acabou de tirar agora a vergonha. Ele te arrancou você de trás da árvore da vergonha. Não tenhas medo, adore a Ele. Você está livre para adorar. Sinta agora, sinta Ele tocando, sinta Ele aí, olha Ele aí tocando, olha aí, olha, sinta o Espírito Santo, sinta, olha a alegria chegando, olha aí, a tristeza indo embora, olha a tristeza indo embora, batendo retirada, olha aí, sinta agora a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba renovo, receba de Deus, receba a manifestação do poder de Deus. Sinta agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Eu te peço, Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece a tua serva, Espírito Santo, o Senhor conhece o desejo, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor venha quebrar as barreiras, Pai. Senhor, renova ela, o desejo dela, Senhor, de te servir cada vez mais. Enche ela, Senhor. Senhor, abasteça, Senhor, o teu coração, a tua mente, Senhor. Enche ela, Senhor, da tua presença. Senhor, nós estamos te buscando, Senhor, de dia e de noite, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que sem a tua presença nós não podemos fazer nada, Senhor. Usa mais ainda, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor. O Senhor sabe a autoridade que foi derramada sobre a vida da tua serva, Senhor. E o Senhor sabe que aonde ela põe os pés, Senhor, alguém vai seguir, Senhor. Alguém vai pedir conselho, Senhor, e ela está preparada, porque o Espírito Santo, Senhor Jesus, já lhe deu, já entregou a palavra, e a palavra está com ela, Senhor. E o Senhor vai usar ela, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar. Pai, ela vai trazer alguém aqui, Senhor. O Senhor me contou que alguém vai seguir ela até aqui a tua casa, Senhor. E vai ser ela que vai trazer. Eu não sei quem, mas o Senhor vai usar ela, Pai. Usa, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui a tua serva, Senhor. Tem dias que é difícil. Tem dia, Senhor, que eu penso em desistir. Ela tem falado, Senhor, tem dia que eu estou cansada. Senhor, tem dia que eu não quero ir na igreja, Senhor. Senhor, tem dia que eu não quero orar. Senhor, tem dia que eu não quero nem abrir a Bíblia, Senhor. Tem dia que eu estou muito triste, estou angustiada, Senhor. Parece que nada está acontecendo. Mas diz o Senhor dos Exércitos para ti essa noite: minha filha, não pare. Não pare, porque eu estou te dando uma unção nova. Estou derramando sobre ti algo extraordinário. E diz o Espírito Santo de Deus: não pare, porque eu tenho algo para você fazer. Algo grande, poderoso, que você ainda vai descobrir. Ele está dizendo: olha, eu sei que tem dia que você quer parar, mas eu estou contigo. Não pare. Don't stop. Não pare. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Ai, pequeno sou. Diz o Senhor dos Exércitos essa noite para você, minha filha. Olha o que o Senhor me disse. Pequeno sou, my God. Como você tem me louvado com a sua alma, com o seu espírito, o teu desejo vai ser atendido. Diz
Diz o Senhor: se é um varão que você quer, eu já preparei. Se é um varão que você deseja, ele já está chegando. Diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu porei diante de ti, do teu lado, alguém para te fazer feliz, alguém para ainda fortalecer o teu ministério. Receba, não pare, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, façam sempre suas mãos em forma de receber. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém, 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 aleluia.